Ouvido Clínico. A Ordem Explica. Bem-vindos a mais um Ouvido Clínico. A Ordem Explica, um podcast da Ordem dos Médicos dedicado à literacia em saúde, onde médicos conversam sobre saúde de uma forma descontraída e com linguagem clara. Aqui falamos de temas de medicina, do dia-a-dia, com rigor científico, tentando esclarecer dúvidas e aumentar o conhecimento na promoção da saúde e prevenção da doença. Maio é o mês do coração. Assinalamos a data com uma série de podcasts sobre fatores de risco cardiovascular. Hoje vamos falar sobre um tema essencial, a obesidade. Para a conversa de hoje contamos com duas convidadas. Ana Carolina Neves, médica especialista em endocrinologia e nutrição na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, diretora clínica no Corpo, clínica de acompanhamento médico especializado para a perda e manutenção de peso, e Carmo Sousa Lara, criadora de conteúdos, doente com obesidade. Bem-vindas, obrigado por estarem aqui connosco. Já sabemos há muito tempo, e se calhar digo eu, para início de conversa, tardiamente, que gordura não é formosura, como dizia o povo. Mas quando falamos de obesidade, doutora, estamos a falar o quê exatamente? Ora, aqui está um tema muito importante em esmiuçar. É que a obesidade, ao contrário do que muitas pessoas, e ainda está muito em voga na sociedade, ao contrário de muitas pessoas pensam e impõem, a obesidade não é só um fator de risco, ou não é só uma questão estética. A obesidade é, de facto, uma doença. E quando nós falamos da obesidade como doença, isso implica dizer que a obesidade tem mecanismos fisiopatológicos, ou seja, mecanismos biológicos que levam a essa doença, que também são muito complexos. O facto da obesidade ser uma doença tão complexa torna esta doença mal compreendida. Portanto, ainda há muita ideia, quando nós falamos destes quilos a mais... silenciosas que andam por aí na sociedade? Não necessariamente, porque repare, infelizmente a obesidade tem um sinal muito evidente e visual, que é o excesso de peso. Portanto, e esse sinal visual, que é, na verdade, um resultado de todos estes mecanismos de doença que não são explícitos, a única coisa que é explícita é o visual, é a imagem, é que caracterizam e levam ao estigma tão grande que nós vemos entre as pessoas em geral, entre profissionais de saúde, e que marcam muito esta doença como uma doença que tem sido mal compreendida, subdiagnosticada e muito mal tratada. Nós estamos a viver neste momento um ponto de viragem muito grande. O paradigma da abordagem da obesidade está a mudar, mas muito porque finalmente surgiram tratamentos realmente eficazes e que levam... para essa alteração de paradigmas, doutor? O que é que levou a essa alteração de paradigma? Precisamente surgirem medicamentos que mudam o curso da doença, que tratam a obesidade eficazmente. E agora sim há interesses, e não podemos fugir a isso, não é? Quando não tínhamos nada a oferecer, era muito fácil culpar as pessoas, não é? Não tínhamos nada para oferecer a não ser, numa fase mais avançada, a cirurgia bariátrica, a cirurgia metabólica. Neste momento temos muito mais a oferecer e há uma força maior para se tornar reconhecida a obesidade como uma doença, para a tratarmos eficazmente. Há uma mudança aqui que é muito impulsionada por esses novos fármacos, mas não podemos olhar para estes fármacos como inimigos que de repente vêm ser uma solução mágica. Já lá iremos falar. Exato, já iremos disso. Mas o primeiro ponto é, nós estamos a mudar e estamos aqui precisamente se calhar hoje a falar sobre isto porque está a haver uma mudança de abordagem. E essa mudança significa que durante muitos anos, apesar da ciência demonstrar claramente que a obesidade é um resultado fortemente influenciado pela genética do indivíduo, que a interação com o ambiente promove mecanismos de doença biológicos. Estamos a falar de fatores hormonais que vão interferir numa grande desregulação do apetite. Portanto, ser conhecido pela ciência todos estes mecanismos que levam à obesidade, como doença em si, não foi tratada como doença propriamente dita. Durante muitas décadas e até muito recentemente, muitos países não reconheciam a obesidade como doença. Só muito recentemente a obesidade foi reconhecida como tal em muitos países, aliás, há poucos anos foi em Espanha. Portugal, por acaso, foi o primeiro da Europa que reconheceu a obesidade como doença há cerca de 21 anos. Mas
Há muitos países onde ainda não é reconhecida como doença, é só um fator de risco. E esse é o primeiro ponto que tem que começar a ser abordado, porque sendo doença significa que as pessoas têm que ser diagnosticadas e têm que ser tratadas. E que existem causas que não são a responsabilidade individual. E é esse o paradigma que tem que mudar e que está a mudar felizmente, é explicarmos às pessoas que os mecanismos da doença não foram uma escolha daquela pessoa de ter determinado comportamento, não é aquele determinado comportamento que leva necessariamente à doença. A doença é muito complexa. Existem... Era exatamente essa a minha pergunta. Exatamente. Qual é a complexidade que está por trás? O que é isso da doença? O que é a obesidade seria encarada como uma doença? Exato, porque repare, as pessoas pensam assim, o excesso alimentar leva à obesidade. Mas, na verdade, o que acontece é ao contrário. É a obesidade que leva ao excesso alimentar. Eu vou tentar explicar esta frase. O que acontece? Estamos a falar de uma doença em que o sintoma principal é uma desregulação do apetite. Ou seja, as pessoas com obesidade têm uma menor saciedade do que outros indivíduos. Têm muito mais apetite e, além do apetite, daquilo que nós associamos ao que chamamos a fome homeostática, o apetite homeostático, regulado por determinadas hormonas, existe também outro tipo de apetite que chamamos a fome, comumente conhecida como a fome emocional, digamos assim, em que existem mecanismos cerebrais que levam a pessoas a estar constantemente a pensar em comida. Agora fala-se muito do termo food noise. No cérebro a pessoa não consegue parar de pensar, mesmo que não tenha a verdadeira fome fisiológica, vai ter a vontade de ir buscar determinado alimento como recompensa, como alívio, como forma. Ela não consegue parar aquele pensamento e aquele circuito até buscar aquele determinado alimento, porque ele vai depois promover o estímulo de determinados receptores que vão dar prazer ao indivíduo. Falamos disto como se fosse uma adição de uma droga, digamos assim. Por uma desregulação química? Por uma desregulação química, ou seja, existem mecanismos que nós sabemos que são influenciados pela genética do indivíduo e a interação de determinados comportamentos que vêm desde a infância e vêm inclusivamente de comportamentos in utero, ou seja, no próprio processo de gestação, existem comportamentos maternais que vão influenciar a saúde metabólica de determinado indivíduo e que vão influenciar o seu apetite. E aqui estamos a falar do mecanismo da doença. O grande ponto patológico é aquela pessoa tem um apetite que está desregulado, que é doente porque não consegue regular o seu apetite ou tem saciedade que deveria ter para ter uma homeostase, ou seja, um equilíbrio do peso. Corrija-me se eu vou usar um conceito de senso comum. Sim. É por isso que se costuma aconselhar a alguém que quer fazer compras racionais no supermercado que não vá em hora de refeição. É um pouco essa a ideia. Exato. Agora imagina alguém que vive em 24/24 com uma fome, como se tivesse estado dias sem comer, como qualquer outro indivíduo. Imagina passar uma fome naqueles momentos que todos nós já passámos, digamos assim, esganados de fome, não é? E imagino viver assim sobre 24, mas tendo toda uma sociedade que diz tens que te controlar, a pessoa está sempre a pensar em fome, em comida, está sempre com fome. Quando vai fazer uma refeição, aquela quantidade que seria anormal para um outro indivíduo não a sacia suficientemente. E ela, há certamente muitos momentos do dia em que consegue se controlar, mas vão haver outros em que não consegue. Este é um dos principais mecanismos da obesidade, atenção, mas ela é muito mais complexa que isto. Rigor, disciplina. Era isso. Não é só sobre o apetite, é isso. Também, há um outro ponto, e aliás tem sido estudado que a obesidade como é uma obesidade de caráter poligénico, não é só um gene que está alterado, são conjuntos de genes que propiciam este excesso de peso, que vão, muitos deles, afetar zonas cerebrais desta regulação do apetite e do metabolismo, portanto, ou seja, o gasto energético também tem a sua cota parte, embora seja muito também nas regiões do apetite. E depois, sabemos que existem pessoas com uma tendência para uma adiposidade, nós chamamos de adiposidade, é a gordura, a distribuição da gordura corporal, numa distribuição mais patológica do que outras, ou seja, há pessoas que vão distribuir mais a nível abdominal, nós chamamos a gordura visceral, que tendencialmente vai dar maior risco de outras doenças, nomeadamente doenças cardiovasculares, nomeadamente a diabetes tipo 2, as doenças metabólicas, portanto, a doença do fígado. Este tipo de distribuição da gordura, às vezes uma pessoa nem precisa ter tanto excesso assim de peso para já ter uma gordura que vai causar dano à saúde. E podemos ter outras que vão... Já estou aqui a ir a outros caminhos, mas... Estamos com um diagnóstico muito preciso sobre essa doença. É um mundo. Carmo, ainda há muitos mitos. A Carmo que pelo seu trabalho nas redes sociais vai tratando um pouco também destes temas. Ainda há muitos mitos para desmistificar
Permita-me Muitos dizer. mesmo, muitos. Eu tenho a sorte de poder aprender um bocadinho de ciência aqui com a doutora Carolina Neves e, portanto, não sendo médica, sou muito interessada, tornei-me muito interessada por este assunto, por trazer comigo esta doença. E depois, porque vou perguntando, porque não me resigno. Estigma, eu diria que é a palavra em voga, certa para esta doença, porque ela está carregada de pesos, que não os do corpo. E, portanto, quando penso nesta doença que trago, é lidar todos os dias com pensamentos críticos como és preguiçosa, não tens força de vontade, desleixada, pouco cuidada, não gostas de ti própria, não tens autoestima e pronto, e não é por acaso que depois o trabalho que eu tento fazer a nível público ou de redes sociais é precisamente um trabalho de autoestima que depois está ligado a todos estes temas, não é? Ao fim e ao cabo, o gordo sempre é um indivíduo bem mais divertido. O gordo é divertido porque, coitadinho, tem que se agarrar a qualquer coisa, não é? Já que ouvi eu de pessoas muito próximas, já que não têm o corpo, ou já que não têm... Pronto, tem que se agarrar por outros lados, não é? Mas permita-me regressar um pouco atrás. Quando é que encarou, e permita-me recorrer-me do seu caso em particular e partilhar connosco essas informações, encarou logo como uma doença? Teve logo esse discernimento de pensar como é que encarou? Não, é difícil porque é uma vida inteira. Há pessoas que estão uma vida inteira por aqui a navegar, a apalpar, desculpa o termo, até perceberem que há uma questão patológica por trás, que há uma doença, que há um comportamento que vai muito mais além do que a força de vontade deles. E, portanto, no meu caso, desde que me lembro, 15, 17 anos, portanto ali aquela transição de puberdade, adolescência, que muitas vezes é onde se desencadeiam estes comportamentos patológicos, podem ser aqui, podem ser numa menopausa, podem ser depois de uma gravidez, podem ser em muitos sítios onde há choques hormonais, e então o teu corpo, que se calhar até aqui se comportava de uma maneira, passa-se a comportar de outra. Comigo foi mais ou menos isto. E por isso até aos 15 anos, é verdade que eu não era uma menina totalmente padrão, e eu uso este termo mesmo porque efetivamente nós temos padrões de beleza, padrões corporais, afetam um bocadinho mais as mulheres que os homens, mas afetam-nos a todos. E por isso, inevitavelmente, tu cresces a comparar-te com os teus pares, com os teus irmãos, com as primas, com as amigas. Portanto, olhando para trás, não, a Carmo não era uma menina gorda ou com um perfil para a obesidade, era uma menina um bocadinho mais curva do que, se calhar, as primas, que eram um bocadinho mais, entre aspas, secas ou magrinhas, não é? Não querendo pôr rótulos aqui às coisas, porque de rótulos já estamos cheios. E por isso preocupou-me desde a infância, porque eu fazia essa comparação. Portanto, eu senti sempre, há qualquer coisa não está bem comigo, porque eu sou mais volumosa, ocupo mais espaço, não entro naqueles calções. E isto é dramático no feminino, porque desde pequenina tu vês os filmes da Disney, do que for, tudo é esguio, tudo tem um padrão, tudo tem um número. Então nas meninas há muito esta coisa do número das calças. Há ali... Sinto que já foi mais assim e agora já há umas adaptações, Pronto. aí sobretudo no mundo da moda, não é? Já começaram a aparecer os modelos XXL e tudo mais, não é? Houve aqui um processo de transição, infelizmente foi muito mais de resposta ao consumo do que propriamente o paradigma a mudar. Eu quero ser positiva e ver o lado bom e o copo meio cheio, ainda bem que aconteceu. E desse período lá atrás, o que é que ficou? Foi um processo doloroso? Foi um processo natural? Foi vendo? Foi apalpando, como dizia há pouco? Como é que foi? Não me querendo tornar muito lamechas, mas foi muito doloroso, é muito doloroso. Quem passa por isto, por este processo de ser fora padrão, habitua-se desde tenra idade a um tipo de bocas sociais, por exemplo, não é? Olha a barriga não sei como, olha, esse rabinho, e depois há sempre comparações, ou é a baleia, ou é o isto, portanto há aqui tanta crueldade no meio, um certo bullying também, depois o estigma todo, portanto... Tu aprendes, de certa forma, a desenvolver-te não como uma pessoa, e eu não gosto desta palavra que vou usar, entre aspas ponho, normal. Portanto, tu sentes-te sempre a viver uma realidade paralela, porque não encaixas muito bem. E isto eu ainda estou a falar de uma fase onde eu nem era assim tão fora padrão, ok? Portanto, quando passamos para a adolescência, e aí sim, tens aqui um choque a nível físico e hormonal, e o corpo entra fora padrão e aí começas a ter sinais físicos da doença
a revelar-se, aí então é o fim, porque é uma pescadinha de rabo na boca. Começas-te a isolar, começas a fragilizar a tua saúde mental, a tua saúde física também, e portanto tu já não sabes se é do ovo, se é da galinha, e andamos aqui numa espiral um bocadinho decadente às vezes, porque não encontras respostas e isto vai piorando, 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 vai cavalgando, 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 e às tantas tu perguntas-te: olá, bom dia, bom Natal, boa tarde, onde é que eu estou, quem é que eu sou? O que é que se passa comigo? Estes processos, doutora Carolina, há muitas das vezes há um moralismo demasiado presente também nestes processos. Como é que se previne também esse subaspecto deste processo? Olha, eu acho que a prevenção desse moralismo, quando nós queremos dizer às pessoas tem que se prevenir a obesidade, etc., passa por compreender a ciência. É isso que eu estava a tentar explicar aqui. E acho que é importante voltar aqui um bocadinho atrás nesse aspecto, porque entender primeiro que há muitos fatores, e estes que a Carmo estava a citar, que entram, por exemplo, na saúde mental, os fatores psicológicos, os hormonais, a genética, obviamente o ambiente. Tudo isto entra num grande bolo, em momentos de vida também de desequilíbrio hormonal, particularmente em que as mulheres estão mais vulneráveis, etc. Entram num bolo em que vão ser as múltiplas causas da obesidade. E uma vez desenvolvida a obesidade, temos aquele moralismo de pensar, mas agora é uma conta 2 mais 2 são 4 e basta cortar as calorias e fazer mais exercício e já vamos conseguir perder peso, não é? Esse é o senso comum e o moralismo que se sente atualmente, ou ainda se sente, infelizmente, porque não se compreende uma coisa, que é o seguinte: cada vez que o corpo, efetivamente, o nosso corpo perde peso, uma pessoa que faz uma dieta restritiva, qualquer que seja a forma como ela perde peso, inclusivamente após cirurgias, qualquer metodologia que existe, o nosso organismo vai ter um mecanismo de resposta, que é uma resposta à sobrevivência. Ele entende que ao perdermos peso, estamos a caminhar para a morte. Então, na nossa biologia, estamos programados para voltar sempre ao peso máximo que já atingimos na nossa vida. O que é que ele faz quando há restrição calórica e estamos a perder peso? E imediatamente vai começar a aumentar as hormonas da fome. Imediatamente vai baixar o gasto energético. E é por este motivo, quando uma pessoa está a fazer uma dieta que está a resulta muito rapidamente e perde peso, está toda satisfeita, passado algum tempo, e esta é a história das doentes que vêm parar à minha consulta, muitas mulheres, eu cito as mulheres, mas também há muitos homens, infelizmente elas são mais vítimas do estigma. Agora. Diga? E cada vez mais homens. Cada vez mais homens. Mas sempre houve muito este estigma do corpo perfeito da mulher e ela é muito mais sujeita a esta pressão social. Portanto, sempre procuram, às vezes mulheres que nem sequer tinham tanto peso assim, mas começam com as dietas restritivas. E o que é que uma dieta restritiva faz a longo prazo? Vai ativar este mecanismo que nós chamamos de adaptação metabólica, em que a seguir aumentam as hormonas da fome, diminuem as hormonas da saciedade e baixam o metabolismo. Ou seja, a mesma dieta já não resulta. A pessoa tem cada vez mais fome, não consegue cumprir aquela dieta restritiva porque o organismo está a gritar por dentro porque precisa de mais alimento. É impossível controlar a fome que se tem com estes mecanismos em funcionamento e mesmo que tenha muita força de vontade, a frustração vai ser enorme porque o metabolismo já não vai responder da mesma maneira. Portanto, há uma memória metabólica e este ioiô de peso que nós vemos na história de muitas pacientes que acabam nas nossas consultas é um fator de agravamento da própria doença. Portanto, é muito, e eu costumo dizer às minhas doentes, mais vale fazer seja o que for que seja sustentável, que quer que comecem hoje, ou é para começar e fazer para sempre, ou não vale a pena fazer, porque o que for muito restritivo vai agravar o processo. Nesse contexto, e isto neste doutora, contexto, diga? E nesse contexto, onde é que entram essas soluções milagrosas, agora que recentemente ouvimos falar desses medicamentos todos que genericamente se começaram por chamar o GLP-1, espero estar a dizer correto. O GLP-1 é uma incretina que nós produzimos, ou seja, é uma hormona que nós produzimos no nosso intestino. O nome dos fármacos, este grupo de fármacos são chamados os agonistas dos receptores de GLP-1, ou seja, são fármacos que vão imitar e promover, intensificar a ação dessa hormona que nós deveríamos ter a atuar naturalmente. A questão é que estes fármacos vão exatamente carregar num botãozinho, dos principais mecanismos da doença que eu citei, que é aumentar a saciedade e inibir a fome. Portanto, ao atuarem nos centros cerebrais de regulação do apetite e desligarem aquele botão que faz com que a pessoa esteja sempre a pensar em comida, que faz com que a pessoa tenha uma fome homeostática, vão permitir que a pessoa assim consiga escolher aquilo que vai comer e comer em menores quantidades. Portanto, há uma série de mecanismos
que estes fármacos atuam, passam também por diminuição da inflamação, por outros resultados que nós temos assistido também na saúde, de prevenção de doenças cardiovasculares, de prevenção de doença hepática, de melhoria da apneia do sono, etc., mas que são o foco. Um dos resultados principais é a perda de peso através deste mecanismo de redução do apetite. Tem uma alteração substancial com a presença destes fármacos que agora estamos a falar, Sim. Do GLP-1. Os agonistas de GLP-1. Está a mudar-se bastante a forma como vocês, médicos especialistas, estão a enfrentar esta doença. Não é? É isso mesmo que eu dizia no início. Portanto, foram eles os motores da mudança de paradigma. Os grandes promotores foram surgir de repente fármacos, e esta ciência que está por trás do mecanismo de ação do fármaco prova como a obesidade é uma doença e que há um mecanismo que, tratando, nós conseguimos tratar a obesidade. Agora, atenção, eles não curam, não são milagrosos, lamento. Não é um milagre que acontece e que basta fazer num curto período de tempo e que depois já está. Porquê? Como eu dizia, sempre que há uma perda de peso, o nosso corpo responde a querer ativar novamente mecanismos para a recuperação de peso. Portanto, é uma doença crónica e é uma doença progressiva. Então, se nós temos um tratamento para uma doença crónica, ela tem que ser esse tratamento é para a vida. É como a história da hipertensão. Se uma pessoa tem uma hipertensão, toma o fármaco, a tensão está controlada. Se eu parar o medicamento, o que é que vai acontecer? A tensão sobe novamente. E do ponto de vista de quem vive a doença, Carmo, esta conversa sobre os GLP-1, como se vive? Bem, para mim foi altamente revolucionário. Há de repente aqui uma solução, ou seja, há um tratamento, e isto não sei se está a ser super levado a sério quando se fala da doença. Se me permitem, eu acho que é importante reforçar este aspecto. Esse tal mecanismo de adaptação que o nosso corpo tem depois de perder peso, é o que acontece quando as pessoas, e muitas pessoas questionam, então, mas depois quando para, ele recupera o peso todo. Lá está, não é para parar o medicamento. E depois há outra questão que os doentes colocam. Doutora, mas já não está a fazer efeito, eu parei de perder peso. Pois é, parámos de perder peso porque, entretanto, chegámos ao peso que conseguiríamos perder com aquela medicação, foi a eficácia máxima do fármaco. Agora o fármaco o que é que está a fazer? Está a ajudar a manter o peso, porque se nós suspendermos o medicamento, os mecanismos rebound, os tais mecanismos de adaptação metabólica, vão promover o reganho de peso. O que é que as pessoas erram mais quando falam de emagrecimento a alguém com obesidade, Carmo? É complexa a pergunta, porque eu posso ir por várias vias. Onde é que elas falham? Onde é que elas falham quando falam com alguém com esta doença? Eu acho que falham sobretudo na empatia, porque já a Carolina falou aqui de um hipertenso, de um diabético, de alguém que tenha o colesterol alto ou baixo, ou a hipertensão alta ou baixa, ou seja, tudo questões patológicas, doenças que tu acho que não te ocorre dizer, seu diabético preguiçoso, E então, ou se calhar com os diabéticos talvez ainda um bocadinho, mas com a hipertensão, tu tens é que te acalmar um bocadinho, andas muito exaltado. Há muita crueldade. Portanto, com a obesidade há muita falta de empatia para com a doença, há muito estigma, há muito rótulo, há muito... acrescentar, e falta de compreensão, achar que basta fechar a boca e mexer mais. Esta é a frase que mais se ouve e é a mais errada, porque eu lamento até dizer-vos que a atividade física não promove quase perda de peso nenhum, não é despromover e desincentivar de toda a atividade física, é importantíssima, mas raramente alguém emagrece a fazer só atividade física. Até porque nós defendemos, e já dizemos várias vezes, exercício físico, uma alimentação equilibrada e o cuidado com a tua saúde mental são 3 normativas para a população geral. Exatamente. Não é uma normativa para os gordos ou as pessoas com obesidade. É uma normativa para todos nós. E depois, independentemente disso, há as pessoas com obesidade e com uma patologia que precisam do tratamento, independentemente de terem de fazer exercício, que é um básico da vida. Sim, e eu acho que há uma tendência, lá está, é onde as pessoas acho que falham a falar convosco, porque eu ouço tantos relatos na minha consulta, tantos doentes que sofrem estigma, quer das pessoas em geral, quer de profissionais de saúde, é simplificar solução para uma doença que é muito complexa. Não podemos simplificar. Sim. Há 3 grandes pilares de tratamento da obesidade. E um deles é o tratamento psicológico e comportamental, o outro é o tratamento farmacológico e outro é o tratamento cirúrgico. E o resultado destes pilares é que é a mudança no estilo de vida, nomeadamente mudança no padrão alimentar, mudança na atividade física e, inclusivamente, no sono. Portanto, toda a gestão de stress, tudo o que é o estilo de vida saudável. E isto vão ser resultados da nossa intervenção.
Portanto, Olha, eu acho que só o facto, desculpa de te interromper porque vem-me à cabeça, de tantas pessoas já me terem dito a mim e hoje se dizer a outras estás a fazer isso das piquinhas milagrosas, já é tão cruel só isso, porque se as pessoas soubessem o que é fazer este tratamento e o que é passar por este tratamento, calavam a boca no mesmo segundo e pediam desculpa, tenho a certeza, porque não fazem sequer ideia de que, em primeiro lugar, milagre nenhum não é milagre. Milagre é Deus opera, nós não. E depois, é tão difícil viveres com a doença, é tão difícil fazeres o tratamento, é tão difícil fazeres esta travessia, não é? Tu estás há anos e anos e anos a navegar aqui num oceano em que não vês uma bandeira branca à vista, não vês terra à vista, e estás ali, e ora vem tempestade, e ora o mar acalma, e ora isto, ora aquilo. Tu já estás tão nisto há tanto tempo que não vês saídas, quando de repente há uma solução, levas por tabela porque de repente há uma solução e há um tratamento. E é importante também explicar que estes tratamentos não são a solução fácil porque implica realmente uma intervenção nutricional cuidada também. Não vamos ter bons resultados se não houver também um acompanhamento e do comportamento alimentar, multidisciplinar, com o nutricionista, isso é que é tão complexo. com o fisiologista de exercício. Com... E as pessoas acharem, não é um Os perigos que se caminho. correm muitas das vezes, não é? Como? Os perigos para a saúde que se correm. Exatamente. Primeiro requer uma avaliação cuidada por um médico especialista em obesidade. Não E era aí agora que eu queria centrar a nossa conversa, ou melhor, recentrar a nossa conversa. O tempo voa, É verdade. é um facto, e vou colocar a pergunta às duas, mas em duas perspectivas completamente diferentes. Se quem nos ouve vive com obesidade e nunca procurou uma avaliação séria, qual é o primeiro passo? Por onde é que pode começar? Carmen. Ok. O primeiro passo é procurar, não desistir de procurar informação. Pelo menos para mim foi aquilo que me ajudou. Pode ter sido tarde, mas nunca é tarde. E portanto não desistas. Se um médico não funcionar, passa para outro, que até nisso há culpa, que é, aquele médico, não, aquilo não faz mal. Tu não tens de ter empatia com toda a gente, aquilo tens que fazer um clique. Portanto, não funciona ali, tenta outra vez. Não funcionou, tenta outra vez. Portanto, procura recursos, procura informação, procura ler, perguntar, estudar, chegar a alguém. Criar, para mim salvou-me, criar uma equipa multidisciplinar, que é isto que estávamos a falar. Consegui encontrar finalmente equipas médicas ótimas, desde a saúde da mulher integrativa, desde a minha endocrinologista ao meu lado, desde tudo, não é? Ainda estamos aqui com um drama na situação do sono, mas pronto, lá há de ir. Por isso, não desistas, procura. Por isso é que é tão difícil viver com uma doença chamada obesidade. Tu não podes baixar os braços. E sabes aquela coisa que dizem às pessoas com obesidade que são preguiçosos e que não sei o quê? Eu digo, olha, é exatamente o contrário. Não há pessoa mais valente, não há pessoa mais forte que uma pessoa gorda. Porque nunca desiste. Está sempre à procura de qualquer coisa. Mesmo que sejam as dietas doidas, andou atrás de uma, depois atrás de outra, depois atrás de outra e de outra e de outra e de outra. Ela não se resigna. Ela não desiste. Portanto, o gordo não é preguiçoso. Qual é o primeiro passo, doutora? O primeiro passo é, e esta é a mensagem que eu quero dizer a todas as pessoas que estão a ouvir, que vivem com a obesidade, a culpa não é sua. Merece respeito, merece ser bem tratado e procura ajuda médica. O primeiro passo deveria ser do seu centro de saúde, do seu médico de família. E se encontrar um médico de família, eu acredito e quero acreditar, cada vez há mais médicos de família empenhados e sensibilizados para tratar a obesidade com respeito. Mas se não encontrar uma porta aberta no médico de família, até pode chegar e dizer, doutor, eu sei que eu tenho uma doença chamada obesidade e eu quero ser tratada para essa doença. Sim. Nem todas as pessoas têm capacidade de ir a uma consulta privada, a uma consulta com um especialista de obesidade, a uma equipa multidisciplinar, como nós procuramos oferecer, mas a porta tem que começar nos cuidados primários. E a pessoa deve exigir esse respeito, deve exigir ser tratada com dignidade e ter a referenciação devida para uma consulta de obesidade, porque o Serviço Nacional de Saúde tem esse serviço e tem que dar essa resposta. Esta é a minha primeira mensagem. E não se deixarem culpabilizar, se empoderarem também da procura de informação e do seu próprio tratamento. Essa é a minha mensagem. Essa é de facto uma porta, desculpa, é de facto preocupante, porque efetivamente a população é larguíssima de pessoas que não conseguem ter o acesso privilegiado, por exemplo, à saúde privada. E portanto o público nem sempre está a dar resposta, portanto eu acho que é de sublinhar aqui esta pista da doutora Carolina, que é, vocês podem exigir esse acompanhamento e esse tratamento, ou seja, o Estado por direito tem que vos dar isso. E como médico eu digo, o poder está sempre nas pessoas, cada vez mais são as pessoas que exigem aos médicos. Exatamente. E nós temos que estar à altura da resposta certa para quem nos procura. Doutora Ana Carolina Neves,
Carmo Sousa Lara. Muito obrigado por este momento de partilha, de conversa, de conhecimento e por todas as dicas de prevenção e que tivemos aqui. Um dedo no ar exige uma palavra ainda final. Pronto, desculpe, mas eu não queria deixar que isto fechasse sem esta palavra, porque nós colocámos aqui, e é importante falar da história da prevenção, eu deixei isto no ar. Importante dizer que a prevenção não está só no indivíduo. Quando se fala de prevenção, programas de promoção de saúde, de vida saudável, nem sempre a obesidade é prevenível a nível individual. Há uma responsabilidade da nossa sociedade. Um médico, a história do moralismo, eu acho que temos que voltar a isso só para dizer isto. Não posso exigir a ninguém que faça exercício físico, tenha um estilo de vida muito saudável, se essa pessoa trabalha 12 horas por dia, se essa pessoa tem que apanhar transportes, se essa mãe tem não sei quantos filhos e não tem ajudas. São elementos essenciais de ponderação. Portanto, há uma responsabilidade da nossa sociedade e das entidades governativas para promover uma vida. Isso nunca me olharam, foste a primeira pessoa que me olhou com esses olhos. Não é uma responsabilidade individual, é uma responsabilidade de toda a sociedade. E a sociedade também é culpada pelo estigma que impõe a estas pessoas, que são discriminadas em todos os momentos. No momento de procura de emprego, no momento em que entram num transporte público e não têm espaço para estar, em todos os momentos do seu dia-a-dia, há vários momentos em que ela vive essa discriminação. Isso impacta a sua saúde psicológica e isso impacta todo o acesso que ela vai ter a alguma solução para a sua vida e para a sua saúde. Renovo os meus agradecimentos a ambas. Assim que nos está a ouvir, muito obrigado por estar presente connosco nestas conversas sobre literacia em saúde e esperamos que este episódio o tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas sobre como melhorar a sua saúde cardiovascular, também através do controle do peso. Relembro que podem enviar as vossas questões e dúvidas para o mail literacia.saude.ordemdosmedicos@gmail.com com o assunto podcast. Ouça e siga este podcast e partilhe com os seus amigos. Siga-nos também no Instagram ou no Facebook da Ordem dos Médicos. Até ao próximo episódio e não se esqueça, informar-se é cuidar de si e dos outros. Ouvido clínico. A Ordem explica.